Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o início dos trabalhos, o giro das equipes no GP da Alemanha em Nürburgring 1985, porém lembrando sempre, se você veio pela capa do vídeo e quiser saber apenas este assunto aí, é só você pular para 4 minutos e 30 segundos aí no tempo do vídeo, ok? Bom, e o primeiro time que eu quero trazer as novidades é a Ligier, porque a gente não falou da Ligier lá em Silverstone, ela não trouxe nada de novo. Aqui no GP da Alemanha, a Ligier trouxe então finalmente os periscopes de alimentação dos turbos. E também deu uma leve modificada no recorte que existe ali na tampa do motor, para a refrigeração dele. Lembrando sempre, a Ligier não conseguia escolher, optar entre os motores EF15 e EF4B. Isso acontecia porque o chassi novo dela, que estreou no meio da temporada, não tinha condições de receber mais o motor EF4B. Então, ela tinha que classificar e correr com o motor F15. Fora da pista, o Guy Ligier deu uma coletiva dizendo que provavelmente não renovaria com a Renault para 1986, o que vocês sabem acabou não acontecendo. Vamos lá. O que ele diz é que o preço dos motores aumentou consideravelmente de 1985 para o futuro contrato de 1986 e os gastos da Ligier seriam de aproximadamente 2 milhões de dólares para se fazer uma temporada com a Renault. E aí o que ocorre? Ele diz que o valor de 1 milhão já era em torno de 30% do orçamento total anual da equipe. Gente, isso bate perfeitamente com o que eu dizia a vocês. Vários times da temporada têm todo o seu orçamento inferior a 5 milhões de dólares. E a Ligier, então, é uma delas. Mais um time aí que tem um orçamento bem pequeno. Lembrando a vocês que a Ligier não tem uma tabagista, por exemplo, né? Então é o que eu falo a vocês. Vários pilotos no grid tinham salários bem pequenos, porque os seus times tinham orçamentos bem limitados. E aí agora, com essa declaração do Guy Ligier, a gente consegue ter uma noção aí do orçamento do time para a temporada. Bom, e saindo da Ligier, vamos para o Williams que não fez testes em Nürburgring como todos os times da Fórmula 1. Eles foram para o circuito de Zandvoort, que seria a próxima etapa do campeonato, para preparar o motor Honda para pistas de alta velocidade. Essa era a preocupação da Williams, porque a exigência ia ser muito grande em cima do motor Honda e em Silverstone, vocês viram, eles tiveram problemas. A primeira coisa que eles modificaram, segundo Patrick Campos, foi a embreagem dos carros, obviamente, por causa do problema do Nigel Mansell. Outra questão é que a Williams já estava prestes a receber mais uma versão, mais um spec do motor Honda. E a modificação agora era na admissão das câmaras de combustão. Outra notícia sobre a Williams foi que Nigel Mansell renovou com a Williams. E aí, como vocês podem ver na tela, a matéria dá conta de que cabia ao Keck tomar a sua decisão, né? Não era uma questão de a Williams renovar com ele ou não. Cabia ao piloto tomar a decisão da sua vida para 1986. E aí é aquilo, a decisão do Keck Rosberg ia influenciar na vida diretamente do Piquet para que ele tomasse também a decisão dele no mercado. Porém, isso tudo vai ser confirmado um pouco mais para frente na temporada. Inclusive eu tenho detalhes desses contratos, valores, etc e tal, ok, pessoal? Na Tyrrell a notícia é que a troca programada entre Brundle e Beloff aconteceu. Os dois chassis turbo agora estavam nas mãos do alemão Beloff e o Brundle ficou com o carro Cosworth aspirado. A programação do Ken Tyrrell é que os dois pilotos teriam condições de ter carros turbo a partir do GP de Zandvoort, na Holanda. Na Lotus, novidades interessantes apareceram aí.
A primeira foi o pager, que eu falei para vocês, que dá ao piloto o combustível. E uma outra novidade, talvez a mais importante que apareceu aqui em Nürburgring, é que a Lotus finalmente estreou os rádios bilaterais de comunicação car to pitch, ou seja, traduzindo, o piloto agora ele pode ouvir os boxes e ele pode também retornar a informação, ele consegue falar com os boxes. Ah, Felipe, mas como é que era antes, desde 1984? Era simples, pessoal. Antes, o piloto conseguia sim falar e ouvir os boxes, porém só nos boxes, quando ele estava dentro do carro montado no cinto de segurança e eles ligavam um soquete que fica na direita do capacete do piloto. Aquilo ali ligava o piloto à comunicação de rádio dos boxes. A partir de Nürburgring em 1985, mudou tudo. O piloto passa a ter então uma comunicação direta car to pitch todo o momento e não só quando ele está dentro dos boxes. Antes, a equipe soltava o piloto para a pista e acabou. Ela não tinha controle nenhum sobre ele, não tinha como dar informação nenhuma para ele, nada. As contas, inclusive, de consumo de combustível eram feitas antes da prova e o piloto tinha uma programação que ele tinha que seguir. O piloto ele ficava completamente solitário na Lotus dentro do carro até o final da prova. Ele não tinha contato com nada do meio externo. Ou seja, a gente chama isso de Situation Awareness. Isso era extremamente baixo. As informações que o piloto tem durante a corrida, de onde ele está, quantas voltas faltam, informações sobre o adversário, informações sobre outras questões, combustível, boxes e coisa do tipo, o piloto não tinha nada disso. Ele tinha que passar pela reta dos boxes para receber essas informações das placas, ok, pessoal? Outra coisa interessante é sobre o consumo de combustível. Eu já falei para vocês, eles tinham que receber essa informação via rádio da injeção eletrônica, confiar nessa informação, pegar essa informação, imprimir, pegar as impressões, fazer as contas e mandar a informação de volta para o piloto pelas placas. Gente, isto era extremamente lento. No caso da Lotus, era extremamente lento. Não havia ainda, até aqui Nürburgring, em 1985, um rádio bidirecional. É inacreditável, mas é isso. E muita gente fica aí na internet comentando um monte de bobagens sem ter conhecimento, fazendo ou praticando de anacronismo. Né? Você sabe o que aconteceu depois e aí você fica colocando isso como se as pessoas do passado soubessem disso, ou como se a Lotus tivesse rádios bidirecionais o ano inteiro, como se a Lotus tivesse um fio ao gauge dentro do carro o ano inteiro. Gente, é só vocês pensarem comigo. Para que o carro vai ter um medidor de combustível para que o piloto informe a engenharia se não tinha como ele informar a engenharia? Então entendam, a partir do momento que o piloto tem como informar a engenharia quanto tem de combustível dentro do carro, pronto, eles vão colocar um medidor, um maldito medidor de combustível dentro do carro. E aí ele informa quantos litros ele tem aproximadamente, os engenheiros fazem contas rápidas para ver quanto ele está consumindo por volta e devolvem a informação dizendo a ele se ele tem que economizar ou não. Antes, a injeção é que enviava isso para os boxes e aí é aquilo. Né? Era extremamente demorado, você tinha que fazer as impressões, tudo era muito complexo. Enfim, eu espero que eu tenha resolvido isso de alguma forma e que vocês tenham entendido de que isso é extremamente complexo. E é o que o Peter fala no livro. Ele e o Senna foram feitos de idiotas, porque as pessoas achavam que eles eram incompetentes, que o piloto era um exibicionista e que a equipe era uma descontrolada, que não conseguia ali botar rédeas no seu piloto. Mas não, o que acontecia é que bastava você ter qualquer problema que mudasse as contas iniciais feitas no início da prova, pronto, você ficava pelo caminho. Bastou um sensor de escapamento queimar, acabou. Como eles iam avisar o piloto? Não tem como avisar. Olha, piloto, economize combustível. Não tem como. Eles teriam de avisar por placas. A sensação que eu tenho
que até o GP de Nürburgring em 1985, baseado no que o piloto tem de informações do time, que é praticamente nada, era um voo cego. E aí é aquilo, vocês veem a revolta do piloto nas entrevistas, dizendo, olha, eu tô com a minha consciência tranquila, eu segui o plano de prova, eu economizei, e mesmo assim não consegui terminar, né? O motor quebra o tempo todo, a gente passa o final de semana trabalhando em cima do motor toda hora, a gente não consegue andar, cada hora é um problema diferente. Daí ele pega e diz, eu falo o que eu sinto, passo feedback e nada acontece, nada muda, nada é incorporado no projeto, eu sinto que a coisa é devagar demais. E aí ele diz, eu não posso ficar acomodado esperando que as coisas aconteçam na minha carreira e que eu comece a vencer de uma hora para outra. Eu tenho que fazer minha parte para que as coisas aconteçam, porém eu dou o feedback, passo o que está acontecendo, eles não escutam, não mexem nada no projeto, eu não vejo nada acontecer, não vejo nada evoluir, enfim, ele critica bastante aí a fornecedora, e aí ele pega depois revoltadíssimo e diz, o meu problema é Renault em 1985. Ele deixa isso bem claro, ele está completamente revoltado. Ele sabe que as informações são extremamente escassas, né? Ele não consegue receber informações de nada e o motor também não é confiável o suficiente, né? O sistema de gerenciamento de combustível não é confiável o suficiente para que o plano inicial da prova seja seguido à risca. Então fica extremamente complicado. E aí a Lotus teve que adaptar-se a essa dificuldade, baseado em mais uma pane seca que foi lá de Silverstone, para colocar finalmente um rádio bidirecional no carro e um medidor de combustível dentro do carro para que eles parassem de usar esse sistema da Renault. Mas aí vocês que vieram especificamente para assistir esta parte do vídeo, por causa da capa do vídeo, podem estar se perguntando, mas Felipe, por que você me colocou lá no minuto para que eu assistisse desde a questão dos rádios? Bom, é o seguinte, como vocês podem ver aí em Silverstone, estou colocando a foto na tela, o carro não tinha o computador, medidor de combustível. Está aí na tela para vocês. Foto de Silverstone, 1985. Por que não? Porque não tinham rádios dentro do carro. Ok? E aí cobram do piloto, cobram que eu digo a imprensa, cobram do piloto que o piloto gerencie o combustível sozinho, sendo que ele nem sabe quanto ele está consumindo, porque ele não tem nenhum medidor de combustível no carro para supor quanto ele está consumindo. Ele precisa que a equipe dê essas informações para ele pelas placas. Isso é uma operação extremamente complexa e demorada. Se algo ocorre no carro que aumenta o consumo, a gente tem então sérios problemas, né? E o piloto também não pode informar absolutamente nada para a equipe porque ele não tem, como eu disse a vocês, rádios. Os rádios foram colocados para que o piloto informasse o consumo de combustível, quantos litros ele tinha aproximadamente no carro para que a equipe fizesse então as contas. Era basicamente assim que funcionava. E aí começa a guerra entre Senna, imprensa e Renault. E aí vocês podem estar se perguntando, poxa Felipe, mas por que isso? Bom, quem assistiu o vídeo passado vai entender. Quem não assistiu o vídeo passado, e eu sei que a audiência do YouTube é rotativa, então eu vou explicar mais uma vez, ok? Você que viu o vídeo passado, é só você pular essa parte, tá bom? Então, como funciona? Qual é o problema? Em Silverstone teve uma queima do sensor de escapamento. A Renault, preocupada que os segredos do carro fossem revelados, como assim os segredos do carro? O sensor de escapamento era fundamental para que a injeção eletrônica calculasse a riqueza do combustível, ou seja, a mistura de ar-combustível. Com a queima desse sensor de escapamento, se eles chegam na imprensa e falam a verdade sobre o abandono do Ayrton, eles iam revelar que tinham um sensor de escapamento no carro. Não que outras equipes não o utilizassem, porém a Renault não sabe que times utilizam, que times não utilizam. Então, eles tinham medo de revelar isso e entregar forças, vamos dizer assim, para os adversários. É exatamente assim que o Peter conta no livro. E aí, a Renault não fez nenhum esforço para mostrar na imprensa que a culpa foi dela, foi de algo que aconteceu no carro e não no piloto. E isso
claro, Peter chega naquela velha frase que eu falei para vocês tanto no vídeo passado quanto no vídeo de hoje. Fomos feitos de idiotas. O piloto ganhou fama de gastão, a equipe de incompetente e quem saiu de boa nessa história foi a Renault. Porém, o Senna não deixou barato, como vocês estão vendo. Ele começa uma cruzada contra a Renault, completamente revoltado, sabendo que a equipe tinha a telemetria do carro, sabendo que a equipe tinha as informações de que ele não consumiu esse combustível todo do qual ele foi acusado de andar com a pressão do turbo no limite. Ele diz que a Renault tem essas informações e aí começa então uma guerra entre Senna, imprensa e Renault. Só para dar mais uma informação para vocês, mesmo com esse sistema novo, onde o piloto informa o time para que o time faça as contas e você não depende de impressão, nem de antena de rádio, nem de captar o sinal corretamente, nem de nada disso, com esse sistema novo, ainda assim, em Nürburgring, demorou 10 voltas para que a Lotus desse ao Senna o primeiro status de combustível. Ou seja, ele descobriu após 10 voltas que ele tinha economizado 4 litros de combustível. Resumindo isso para vocês, o sistema ainda é muito lento. Porque se o piloto economizou 4 litros em 10 voltas, isso significa que ele está andando abaixo do limite que ele poderia estar andando. Ou seja, o pace do piloto está prejudicado. Então, para vocês verem como as contas eram lentas, mesmo nesse sistema, o piloto passando por rádio. Ou seja, o piloto poderia estar andando um pouco mais rápido e ele está abrindo mão de ritmo de prova. Para que vocês entendam, ainda não era perfeito, mas vai melhorar muito. E aí é só vocês pararem e pensarem. Com um sistema onde eu envio a informação por rádio para que eles façam as contas rapidamente, demorou 10 voltas, imaginem no sistema antigo, né? Onde eu tinha que tentar captar o sinal, pegar esse sinal, fazer a impressão dos dados, pegar os dados, fazer as contas, pegar as contas, passar para o piloto por placas e supor que o piloto viu essas placas. Então imaginem como era antes, ok? Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, deixe seu like, você vai ajudar demais o canal para que a gente consiga atingir mais pessoas com esse vídeo, ok? Você é muito importante para ajudar esse canal. Só você descer o seu dedo aí na tela do celular e deixar o seu like. Parece uma coisa boba, às vezes você pensa assim, ah, alguém vai deixar. Não, faça você, porque cada um de vocês tem uma função importantíssima para ajudar aqui o canal. Se você quiser ajudar mais ainda o canal, considere se tornar membro. O custo é R$ 4,99 ao mês e você tem direito a acessar aqui o nosso grupo do canal, onde existem vários historiadores de Fórmula 1 aqui nesse grupo, colecionadores, enfim, e todo o final de vídeo eu coloco os Racing Reports que eu utilizo para fazer o vídeo do dia. Fora que a gente troca muita documentação, a gente debate vários temas da Fórmula 1 de várias épocas, não só dessa época. A gente assiste as provas da Fórmula 1 atual juntos, né, comentando as provas, as estratégias de corrida, tentando antecipar situações, enfim, bem interessante, ok? Então, se você quiser se juntar a gente, é só você ir lá na aba Comunidade, que existe o grupo do canal lá para quem já é membro, ok? Tem vários membros que não estão no grupo. É só você ir na aba Comunidade, que tem um post lá dedicado a você com o número do grupo aqui do canal, ok? Renault que teve como novidade no final de semana a inscrição de um terceiro carro no grid para o François Regnault, e isso foi um acordo ali onde o piloto pagou por esse terceiro carro. Muita gente cogitava o François Regnault lá na Osella pela dificuldade financeira da Osella, porém ele acabou aparecendo na Renault pagando por isso. Quem deixa isso claro é o Gerard Todt. Ele pagou para conseguir esse terceiro carro, tanto foi que a Renault nem tinha um RE60B para oferecer para o François Regnault. Ele utilizou o RE60 normal, porém barra 4, né, uma das últimas versões do carro RE60. Na Arrows, o Dave Woz veio com várias novidades aerodinâmicas. Eu já falei para vocês que ele tinha trabalhado por meses na aerodinâmica desse carro, estava até meio sumido das provas da Fórmula 1, ele não vinha aparecendo. Segundo Patrick Camus, agora trouxeram asas dianteiras também
aí para o Arrows. Assim como a McLaren, eles também estrearam os barge boards imitando a Lotus. Vocês podem ver eles ali atrás dos pneus dianteiros. Entre eles ali o próprio Dave Wass de Japona azul, só que um pouco mais velho do que na foto que eu coloquei anteriormente. E a última novidade da Arrows foi uma tampa do motor mais afinada, tentando reduzir arrasto na traseira do veículo e tornar também mais limpo o fluxo para o aerofólio traseiro. Na Osella, o Rube Rottengarter apareceu no carro no lugar do Ghinzani. Isso aconteceu, como eu já disse para vocês, porque acabou o dinheiro do Enzo Osella, ele precisava de um piloto pagante. O Rube Rottengarter, que já era um famoso piloto pagante da época, topou a parada de guiar o Osella até o final da temporada, arrumou ali mais um pouco de grana. Esse piloto ele tinha muito dinheiro, arrumou um pouco mais de grana para ficar nesse carro até o fim do ano e salvar o Osella da falência, né? Então ele topou a parada aí de manter a Osella competindo até o final da temporada. Na Ferrari, a notícia foi que os italianos descobriram os problemas de arrefecimento do carro, né? Eles recalcularam todos os fluxos internos do carro e viram que realmente estava em déficit e fizeram algo novo? Não! Eles voltaram aos chassis 156/85 anteriores ao GP de Paul Ricard, né? Todas aquelas novidades que vocês viram lá em Paul Ricard, diversas entradas de ar que foram modificadas no carro, enfim, tudo aquilo se foi, voltaram para o carro antigo de novo, torcendo para que o ritmo voltasse, né? E os motores voltassem a funcionar bem, o carro voltasse a funcionar bem, porque o carro estava meio maluco lá em Paul Ricard, né? Ora era dianteiro, aí abastecido ele ficava traseiro, em Silverstone ele era extremamente dianteiro também, enfim, porque várias modificações no desenho do carro foram feitas e eles meio que se perderam. E aí voltaram aos carros originais, vamos dizer assim, para que eles continuassem o curso da temporada. Se a Ferrari gostou aí de um revival, quem viveu um revival também foi a Alfa Romeo. Mais um GP com seus carros lasanha com peças de 1984, ou seja, uma misturada danada, porque mais uma vez a Alfa entendia que as suspensões dianteiras de 84 iriam melhorar o desempenho do carro e mais uma vez isso foi feito. Na Brabham, a novidade é que o time estreou uma nova asa traseira para o carro, mais robusta, segundo Patrick Camus, ou seja, uma asa maior, e isso fez com que eles tivessem que alterar a posição dos retrovisores. Eles foram modificados ali em cima dos sidepods do carro. E aí o Alan Henry completa a informação do Patrick Camus dizendo que eles mexeram na asa traseira na altura, ou seja, perdeu a altura e aumentou a largura. A robustez da asa aí que o Camus diz é a largura dela que cresceu. Então, ela atingiu o campo de visão dos retrovisores e aí eles tiveram que ser reposicionados. Na McLaren, todos esperavam a traseira nova com as suspensões novas e a traseira com desenho revisado, porém não foi o que aconteceu. O que a gente viu lá em Nürburgring foi o time com freios novos, pinças novas, sistemas novos de refrigeração dos freios, né? Tentando reduzir a temperatura de óleo, tentando reduzir a temperatura dos pistões de freio, enfim. Esse era o objetivo. Porém, nada disso funcionou bem. E aí, já na sexta-feira mesmo, eles descartaram tudo e voltaram aos freios originais. As últimas informações aí da McLaren trazidas pelo Alan Henry dão conta que os turbos KKK foram modificados de posição no motor do carro. Agora eles eram simétricos, tinham a mesma posição dos dois lados do carro. Outra questão também que foi modificada no carro da McLaren é que eles finalmente estrearam então os barge boards nos carros de corrida. Lembrando que em Silverstone eles usaram os barge boards no T-Car, no carro reserva. Agora sim, em corrida, os carros já utilizando os barge boards, copiando a Lotus. E o próximo time que a gente vai conversar é a Zack Speed, que trouxe uma nova caixa de marchas, agora com 6 velocidades, e ainda estavam à espera de uma injeção eletrônica. Porque vocês sabem, o Patrick Camus já havia informado, as injeções da Bosch
não funcionaram bem no motor Zack Speed. Injeções que também foram o papo de Wren e Toleman. Os times esperavam as injeções do Brian Hart, eles estavam utilizando as injeções Hart desde o GP do Canadá e elas não vinham funcionando muito bem. No GP de Silverstone, a Toleman recebeu um motor novo, porém sem grandes modificações. Para cá, eles esperavam novidades, isso não aconteceu. A novidade na Wren especificamente é que eles agora tinham um sistema de monitoramento de aproximadamente 8 sensores no motor Hart. E aí agora eles conseguiam controlar revs, pressão de óleo, pressão de combustível, algumas outras informações do motor e tudo mais. Porém, eles esperavam avidamente por um sistema computadorizado também de controle de combustível, eles ainda não tinham isso à disposição. Para completar essa informação, o Alan Henry diz no review técnico do Auto Corse do GP de Nürburgring de 1985 que esse sistema da Wren era fornecido por uma empresa chamada Liptronics e ele só conseguia monitorar o motor por 6 minutos. Então eles foram para a pista com o sistema ligado ao carro para monitorar o motor, para acertar não a injeção, mas sim o tempo de queima do motor. Ou seja, já que não dava para melhorar a injeção, vamos melhorar a ignição. Então foi isso que a Wren trabalhou aí em Nürburgring. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria agradecer demais aos membros do canal, vocês são muito importantes para fazer com que o projeto aconteça, para que a gente adquira mais obras. Se você quiser ser membro, o programa de membros é R$ 4,99 e você tem acesso a toda a documentação que foi usada para fazer os vídeos, ok? Deixe seu like se você estiver vindo até aqui para você ajudar o canal e a gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite, com os treinos livres e os classificatórios para o GP de Nürburgring de 1985. Então a gente se vê